Bom dia, que Deus te abençoe nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Estamos aqui para ler e comentar a Bíblia com bastante alegria. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que a palavra de Deus seja um guia, seja um norte na sua vida, seja como uma bússola que venha te guiar ao caminho correto, ao caminho em direção ao Senhor. Estamos no livro de Juízes e hoje iremos ler do capítulo 16 ao capítulo 18. O capítulo 16 continua a história de Sansão. Aqui, a partir do versículo 4 do capítulo 16, diz: Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós trará 13 quilos de prata. Versículo 7. Respondeu-lhe Sansão: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Então, nesse início, nós vemos que Sansão, que era um nazireu, foi chamado por Deus com um propósito específico para libertar o povo de Israel. E ele então começa a fazer tudo aquilo que o Senhor tinha ele proibido de ele relacionar. Até os seus pais haviam orientado ele acerca dos relacionamentos. E ele então se envolve com essa mulher, Dalila, e essa mulher então faz uma aliança com os filisteus para saber de onde vinha a força de Sansão. E ela seduz ele, e ela então com as suas artimanhas faz a pergunta para ele, né? Onde estava o segredo da sua força? E aqui no versículo 7 ele começa a dizer, né? Se a me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco. E assim ela faz com ele, né? Quando ele dorme, e chama os filisteus, e ela grita, e ele se desperta daquele sono e arrebenta todas aquelas amarras. E isso vai acontecendo gradativamente. Versículo 11, ela pergunta novamente para ele, e ele diz: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E novamente ele vence aquelas amarras, né, porque ele estava mentindo em relação a onde estava o segredo da sua força. Versículo 13, Dalila disse a Sansão: Até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça no pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios de tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então aqui ele conta, né, de tanto ela perturbar, né, de tanto ela esgotar ele, né, querendo saber do seu segredo, ele acabou sendo sucumbido, né, pela insistência dela, e ele então conta-lhe o segredo, falando que ele era um nazireu, que não poderia passar, né, navalha sobre sua cabeça, o cabelo dele tinha que permanecer sem ser cortado.
E então ele dorme, e quando ele dorme, ela rapa o seu cabelo, e ela chama os fariseus, né, os filisteus, e os filisteus vêm até ele, e ele perde a sua força, o Espírito do Senhor sai da presença dele, e ele é capturado, cegaram ele, e ele então é levado pelos filisteus para ser torturado, e ficou um período preso, né? Então, algo que traz um ensinamento para nós, que todos nós somos tentados. O mal, o pecado, ele bate a porta todo dia. Todo dia o pecado vai nos importunar, querendo nos tragar, querendo que nós venhamos a sucumbir às tentações, que nós venhamos a cair, né? Então, não podemos brincar com o pecado. Quem brinca com o pecado, uma hora ou outra ele vai cair. Sansão, ele brincou, né? Ele brincou ali com a tentação, a mulher o tempo todo querendo saber, e ele nem percebeu que o interesse dela em estar com ele era para saber justamente o seu segredo. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14, versículo 15, fala que cada um é tentado quando é atraído e enganado por sua própria concupiscência. Então, nós não podemos, a área que nós somos fracos, na área que nós somos mais sensíveis ao pecado, nós não podemos brincar. Com o pecado não se brinca. Com o pecado nós temos que ser radical. É dizer não. A Bíblia já fala que nós temos que fugir de toda a aparência do mal. Então, não brinque com o pecado. Ah, mas eu sou servo de Deus, eu conheço a verdade, eu sou forte. Não brinque com o pecado. Então, esse relacionamento de Sansão com Dalila reflete, né, o que os desejos carnais levam o homem a se afastar de Deus. Então, não brinque com o mundo, não brinque com a sua própria consciência, não brinque com o pecado. A partir do versículo 23 ao versículo 30, nós vamos ver o arrependimento de Sansão ali, quando ele estava na prisão. Versículo 25 vai dizer assim: com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, Sansão ele estava preso, e eles levaram Sansão para o templo de Dagon, que é Dagon, né, que era o rei dos filisteus, né, o deus dos filisteus, e estavam ali se divertindo, né? Era muito comum naquela época se divertir com prisioneiros, né? Enfim. E eles estavam ali torturando Sansão e se divertindo com aquela situação. Um homem que era forte, um homem que era temido pelos filisteus, agora estava ali subjugado pelos filisteus. As pessoas zombavam dele, estava fraco, sem forças, e com seus olhos furados, né? Estava cego. Mas Sansão, ele se arrependeu, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus forças, né? Então, embora ele tenha falhado, embora ele tenha errado, esse arrependimento final dele demonstra que Deus usa pessoas imperfeitas, e nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltarmos ao início de tudo, para voltarmos à comunhão com Deus. Então, o caminho do arrependimento gera vida, o caminho do arrependimento gera mudança. E é isso que nós temos que buscar sempre no Senhor. E a partir do versículo 30 e 31, versículo 30, disse: que eu morra com os filisteus. Então
ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, ele se arrepende, ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve a oração dele, o Senhor atende o pedido de Sansão, e o Senhor dá-lhe novamente as suas forças, e ele então derruba aquelas colunas do templo, né, de Dagon, e mata, né, mais pessoas, né, mais inimigos do que quando ele durante toda a sua vida. Então, apesar das falhas, né, e aqui no versículo 31 vai falar, versículo 30 vai falar que ele matou mais homens durante aquele momento, né, durante a sua morte, do que em toda a sua vida. Isso traz uma reflexão que sempre é momento de recomeçar, e ele é lembrado, né, por aquilo que ele fez, não pelo seu pecado, não pela sua derrota, mas também pela sua vitória que ele teve no seu último instante de vida. Então, sempre é momento para recomeçar, e que nós possamos lembrar sempre dos grandes feitos do Senhor. E mesmo na situação estando difícil, mesmo o problema nos cercando, clame ao Senhor. Ele vai renovar as suas forças, ele vai te renovar o ânimo, e você vai prosseguir, você vai vencer essa luta, vai vencer essa dificuldade. Amém? Entramos no capítulo 17. Capítulo 17 vai falar um pouco da história de Mica, né? Versículo 2 diz assim: que disse certa vez a sua mãe: os 13 quilos de pratas que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar a maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse a sua mãe: o Senhor abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de pratas à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Então, aqui vem falar desse personagem, né, Mica, que a tinha roubado, né, as pratas de sua mãe, mas depois ele devolve, né, dizendo que estava com ele. E quando ela amaldiçoou o ladrão, né, e em vez de consagrar as pratas ao Senhor, como deveria ser feito, como era o ensinamento, né, desde a época de Moisés, eles usam esse dinheiro para fabricar um ídolo, né? E a gente vai ver na sequência que Mica, ele consagra um dos seus filhos, né, como sacerdote, e cria um santuário doméstico, né? Cria o seu próprio santuário. E esse episódio aqui, irmãos, traz para a gente um ensinamento, né, do perigo de desviar coisas sagradas, né, para uso pessoal. E nós temos que entender que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Ele nos dá, né, tantas coisas, e 10% de que nós temos é para o Senhor. Nós não devemos dar outro destino. Então, que nós venhamos a aprender com essa lição aqui também, né? E eles, a partir do versículo 7, ele contrata um sacerdote levita, né? Vai dizer que um jovem levita oriundo de Belém, ele então aparece ali na casa de Mica, e Mica então convida ele para servir como sacerdote ali no seu santuário idólatra. Então, ele já havia feito um santuário próprio na sua casa, né? Fez um ídolo, né, de prata, né? E consagrou seu próprio filho como sacerdote, e agora ele contrata um levita, né, para que estivesse ali naquele santuário doméstico, né? Pensando ele que assim ele teriam a bênção do Senhor. E aí no versículo 6 tem um versículo que me chamou muita atenção,
diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, por não haver uma referência de um rei, de uma autoridade, o povo começou a fazer as coisas sem muito padrão, né? Sem muito entendimento. E a gente vê isso aqui no capítulo 17 do livro de Juízes, que as pessoas começam a fazer cada um no seu próprio entendimento, sem direção, sem liderança. E Mica assim fez, né? Criou um próprio altar, criou um próprio santuário para ele, um santuário particular, consagrou seu próprio filho como sacerdote, e agora ele contrata, né, esse levita, né, que vem ali da tribo de Belém, né, ali da região de Belém, e ele então faz isso, mostrando aqui que não havia uma referência, né? As pessoas estavam andando de acordo com o seu próprio entendimento, com os seus próprios desígnios. Capítulo 18 ele inicia com a expedição dos Danitas, né? Que eram as pessoas que faziam parte da tribo de Dan, em busca de território. Versículo 1: naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e exploraram. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estava perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Então os danitas eles estavam insatisfeitos, né, com uma pequena porção de terra que eles tinham recebido, e eles enviam esses 5 espias para explorar novas regiões. E durante aquele trajeto eles chegam na casa de Mica e de longe eles escutam a voz de alguém conhecido, né? E era justamente esse levita que Mica havia contratado, né, para fazer parte ali do seu santuário doméstico. E esses espias então consultam esse levita sobre os seus planos e eles encorajam a prosseguir, prometendo sucesso. Olha só, né? Então as pessoas não tinham direção de Deus, não tinham a referência de liderança, cada um estava andando de acordo com os seus próprios entendimentos, com as suas próprias convicções, e estava nessa situação ao ponto de ouvir uma pessoa que foi autonomeada ali, né, um sacerdote, não um sacerdote representando Israel, mas um sacerdote familiar, né, um sacerdote doméstico, né, o que era totalmente errado naquele contexto, pois aquele contexto deveria ter um sacerdote que representasse toda a nação, não apenas uma família. Versículo 8: quando voltaram a Zorá e Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa, vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas nossas mãos, terra onde não falta coisa alguma. Então, aqueles homens consultaram aquele sacerdote, depois eles partiram, né, e chegaram numa terra chamada Laís, e eles viram que aqueles povos, né, viviam em tranquilidade, né, despreocupados, e aquela terra gozava de muita prosperidade, né? E então eles retornam para Zoar e Estaol, que era a região ali
da tribo de Dan. E eles então falam isso: vamos lá, vamos atacá-los, né? A terra é muito boa, vamos apossar da terra. Versículo 18: quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o hilo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Ele lhes respondeu: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Então o que acontece? Eles decidiram então atacar, né, aquela região lá de Laís, e eles então passam novamente na casa de Mica, né, e lá eles encontram aquele jovem levita e que estava ali exercendo, né, o ofício sacerdotal na casa de Mica, e eles então roubam, né, a imagem, né, pegam o manto sacerdotal, os ídolos da família, né, e aquele jovem Levi pergunta, ele fala: não faça nada, fique em silêncio, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. E faz aquela proposta: não é melhor você ser sacerdote de uma tribo, de um clã de Israel, do que ser apenas sacerdote de uma família? E ele então se alegrou, ele pegou todo aquele material e seguiu os danitas, né? E isso traz uma lição para a gente, irmãos, acerca do comportamento, né, desse levita. Ele abandonou Mica em troca de um papel mais de prestígio, né, um papel mais prestigiado, né? E isso serve como alerta para nós contra a busca por status, né, e poder. Às vezes as pessoas fazem algo por interesse, seja no contexto de trabalho, mas também no contexto de igreja. As pessoas querem fazer as coisas para Deus, né, mas com a intenção de aparecer e com a intenção de ser promovido, entre aspas, a uma função eclesiástica de mais prestígio. O que nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazemos no reino não é para honra própria, não é para benefício próprio, mas é para benefício do reino de Deus, é para o crescimento do reino de Deus e para que outras pessoas encontrem com o Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa tentação que vem bater a porta do nosso coração, propostas que vêm, né, convites que vêm, e tudo para aflorar, né, aquilo que às vezes o nosso coração está querendo. Então temos que buscar muita sabedoria em Deus, vigiar muito e retirar do nosso coração todo esse tipo de comportamento, né? Que o nosso coração seja humilde, que possamos nos colocar à disposição do Senhor sem segundos interesses e repreender toda a vaidade, né? Repreender todo engano, todo espírito, né? de querer se aparecer, de querer se apresentar com o fim de ter um retorno aqui nessa terra, de ter honra, de ser honrado. É lógico que todos gostam de ser elogiados, todos nós gostamos de ser honrados, mas que a nossa finalidade, o nosso objetivo principal não seja a honra humana, mas que seja agradar ao Senhor. E que nós devemos tomar muito cuidado com as propostas que vêm, né, com as situações que vêm para trazer para nós esse entendimento. Então nós temos que servir, né, como Jesus serviu, né? Ele serviu com humildade, ele nunca buscou a sua própria glória, apesar de ele merecer toda a honra, todo o poder e toda a glória. Ele esvaziou a si mesmo, né, e tornou-se servo. Que o nosso coração ele venha resistir a essas propostas, né, a esse engano, tá bem? Do versículo 27 ao 31, nós vamos ver que a idolatria, né, ela estabiliza ali na tribo de Dan, e eles conquistam, né, a cidade de Laís, e eles renomeiam ela como Dan,
e estabelece ali um culto idólatra, né, liderado por aquele levita. E esse sistema idólatra ele persiste, né, até a época do cativeiro da terra. Então, a institucionalização de idolatria, né, entre os danitas reflete o perigo de substituir a verdadeira adoração por práticas humanas. Então, temos que tomar muito cuidado com a idolatria. Quando se fala em idolatria, nós pensamos muitas vezes que é apenas se prostrar diante de uma imagem, de uma escultura, né? Mas a idolatria é tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus. Tudo aquilo que nós damos maior tempo do que o tempo para Deus. Tudo aquilo que ocupa o nosso coração. Quando nós enchemos o nosso coração de muitas coisas que substituem um culto a Deus, nós estamos idolatrando determinado objeto, determinada pessoa, determinada prática. Nós temos que retirar do nosso coração todo espírito de engano, todo espírito de idolatria. E nós vamos ver aqui, finalizando esse capítulo, que o caos moral, né, ele ocorre ali em Israel, né? Acontece então o aumento da idolatria, né? E isso leva as pessoas a se afastar de Deus, de tudo aquilo que o Senhor havia dado a eles como direção, como ensinamento, como decreto, através desde Moisés, né, passando ali por Josué, e aquele povo então se afasta da presença de Deus, né, institucionalizando a idolatria, prestando culto a outros deuses, né, a ídolos, e se afastando da presença de Deus. Então a gente finaliza esse capítulo, né, com esse entendimento que o nosso Rei, o nosso Deus é o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele é um Rei que traz paz, que traz ordem, que traz justiça, né? E nós temos que entender que toda autoridade vem de Deus. E nós devemos buscar, né, com o nosso coração, obedecer ao Rei dos Reis, né, obedecer os seus ensinamentos, obedecer aquilo que a palavra de Deus traz para nós como ensinamento. Tá bom? Essa é a nossa leitura de hoje. O livro de Juízes, né, ele tem essa característica, esse entendimento. Nós vamos ver o povo sem líder, o povo sem uma referência, e o povo começa a andar com os seus próprios caminhos, com o seu próprio entendimento. Traz uma lição para nós muito importante de nós congregarmos, de nós cultuarmos a Deus, no nosso individual, mas também na maneira coletiva, de nós fazermos parte de uma comunidade local, de uma igreja que busca a presença de Deus, que se reúne, né, para estudar a palavra, para buscar a presença de Deus e ajudar um ao outro, né, que nós não possamos tomar muito cuidado, né, com muitas pessoas por frustrações, decepções, não querem, né, se relacionar dentro de um contexto de uma comunidade local, dentro de uma igreja, e se afastam do convívio do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é constituído de pessoas diferentes, pessoas com erros, com defeitos, cada um com o seu pecado, cada um com a sua dificuldade, mas com um propósito comum, de buscar a presença de Deus, de ser a diferença, de fazer a diferença, né? Nós sabemos que a igreja ela é como um hospital, né? Há várias pessoas doentes ali, e cada um com a sua dificuldade, com a sua enfermidade, está ajudando o outro e buscando no médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, a cura completa, a restauração completa, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a carne, mas se entregar de corpo, alma e espírito à presença do Senhor. Então fica essa mensagem também para você neste dia, nesse momento, de você sair, se entregue, se lance, não olhe para o homem, não olhe para o lado, olhe para Jesus, mas faça parte, né? O Senhor nos chama para sermos igreja no coletivo, né? Saia da igreja do YouTube, né? Não seja um desengrejado, mas seja alguém que participa, que está inserido no corpo de Cristo, contribuindo com os seus dons, com os seus talentos, com o seu tempo, com as suas orações,
e esteja disposto e disponível para ajudar, para fazer a diferença, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, comente, para que essa mensagem alcance outras pessoas também. Se você tem um amigo que está afastado, desigrejado, manda essa mensagem para ele, uma mensagem de alerta, uma mensagem de incentivo, para que ele retorne ao corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.